Bom dia, que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que possamos nos sentir abraçados pelo nosso Mestre em paz. Ontem nós conversamos sobre a mediunidade e Jesus, e falávamos dos regramentos, falamos dos elementos éticos da mediunidade, ali apresentados por Moisés, apresentados por Jesus e apresentados pelo apóstolo Paulo. Um caráter de utilidade, de seriedade e comprometimento em Moisés, um caráter instrutivo e de amparo em Jesus, um caráter de utilidade também estabelecido por Paulo. E dissemos que ainda tínhamos e temos um quarto regramento que está justamente em Kardec. O capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, como também o capítulo 1 do livro A Gênese, trata do caráter da revelação espírita. Nesse caráter da revelação espírita, Kardec faz uma digressão, levando-nos às 3 revelações, colocando a primeira em Moisés, a segunda em Jesus, a terceira no Espiritismo. Regra geral, estabeleceu-se que em Moisés a revelação da justiça, em Jesus a revelação do amor e no Espiritismo a revelação da verdade. Ontem nós falamos de um viés nessa revelação de Moisés, que ele descortina a ideia do Deus único. Ele apresenta um Deus legislador, cujas leis são aplicáveis à vida terrena, e nada fala a respeito de uma outra vida. Dissemos que Jesus, nesse diapasão mosaico, ele acrescenta, além da ideia do Deus único, óbvio, com uma outra feição, um Deus amoroso, não um Deus justiceiro, como Moisés apresentava. Jesus, então, além de apresentar essa ideia de um Deus amoroso, ele acrescenta à revelação de Moisés a existência de um outro mundo. Então Jesus fala o que Moisés não falou, que nós temos uma outra esfera de vida, que nós temos uma outra vida depois dessa vida. E Jesus se limitou a tratar nesse nível, dizendo do outro mundo, meu reino não é deste mundo. Credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu já vos teria dito, é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Então ele vai mostrando que existe um outro mundo, o que faz com que a lógica da lei de Deus trazida por Moisés seja ampliada para um aspecto além da matéria. Jesus, então, amplia aquela ética relacional, tratando-a para também o outro mundo. Mas não foi além de dizer da existência do outro mundo. Mostrou-se depois da morte, como que a confirmar que a vida continua. E ali parou. E ele disse, conforme grafado pelo evangelista João, lá no capítulo 16 do seu evangelho, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Veja que ele estabelece uma condição de que novos ensinos chegariam, mas não naquele momento. Não para aquele nível, digamos assim, de momento psicológico,
Muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, que da parte do meu Pai Ele há de enviar, Ele vos ensinará todas as coisas, porque não falará de si mesmo, mas das coisas que ouvir do meu Pai. Então veja que Jesus coloca uma certa temporalidade, não cronológica, para que aquilo que ainda não havia sido dito, pudesse ser dito, como se a esperar um momento de maturação psicológica. E é interessante isso, essa maturação psicológica, ou mental, ou espiritual, se assim quiserem. Se nós olharmos o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vemos que ali Jesus vai trabalhar até o versículo 30, ele vai trabalhar a ideia de que ele é o intermediário na relação nossa com Deus. Tudo que pedirdes ao meu Pai em meu nome, eu rogarei ao Pai por vós, e ele vos atenderá. Vejam, eu rogarei ao Pai por vós. Ele se coloca sempre na condição de intermediário. A partir do versículo 31, do mesmo capítulo, Jesus começa a fazer uma mudança no conceito e começa a falar de um outro momento, de um outro tempo. E ele diz: chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome, e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós. Vejam, chegará o dia em que pedirei ao meu Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós. E ele diz por quê? Pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. E ele diz: naqueles dias falarei abertamente das coisas do Pai, e não mais por parábolas. E aí entendereis que saí do Pai. Então Jesus mostra que há um processo natural de maturação espiritual, em que podemos ir aprendendo, e dessa forma vai-se nos descortinando esses ensinamentos. Por isso Kardec usa o termo revelação. Ele não usa o termo criação ou descobrimento. É um desvelar, é um descobrir. Por que descobrir? Porque já é algo existente e nós vamos acessando esses conhecimentos. E à medida que vamos acessando, vamos compreendendo, desenvolvendo, e novos acessos vão sendo feitos. Por isso um desvelamento, por isso uma revelação. E nessa forma então, entre aquilo que Jesus disse e depois o que hoje nós professamos pela ideia espírita, houve um interregno, houve um passar de tempo, que podemos chamar de momentos de maturação psicológica. Tivemos um período, não podemos determinar com exatidão, embora assim tentem ou tentaram os historiógrafos iluministas estabelecer, chamado período medieval, 476 a 1453, isso é algo do iluminismo, né? 476 com a queda de Roma, 1453 com a queda de Constantinopla. Chamaram de Idade Média, mas ela pode ter sido muito antes disso e ter seguido muito depois disso. Essa ideia de média moderna, isso é dos iluministas. Contemporânea não, é da atualidade. Já que os iluministas chamaram de moderna, não sobrava mais nada, então criaram o contemporânea. E essa não tem como mudar, porque sempre será contemporânea. Não tem como se alterar isso agora. Mas isso é invenção da historiografia. Mas num período que nós tivemos, digamos que,
um cristianismo sem Jesus, houve o desenvolvimento por imposição da fé. Uma fé que, vimos ontem, é construída, como disse Emmanuel, né? A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Embora assim, a fé passou a ser monopolizada. E o instituto da fé, aquilo que seria da natureza, passou a ser dos homens, das instituições. E essa fé institucionalizada acabou por obscurecer um pouco a liberdade de pensamento e de acesso ao Criador. Daí Emmanuel dizer lá na questão 354 do Consolador, que a fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, porque as crenças religiosas estabeleceram os limites para a fé, quais sejam os próprios das suas teologias e exegeses. E durante um grande período, nossa fé foi limitada por essa institucionalização. E é interessante, quando lemos o livro A Esquina de Pedra, aliás, um livro excelente para quem pesquisa a história do cristianismo, do Wallace Leal, esse livro traz, no seu final, já nas últimas, se não a última página, o momento em que os cristãos se dirigiam para o concílio de Nicéia, em 325, e no caminho para o concílio passam por uma casa em que o personagem do livro, Flávio, se encontrava e as pessoas dizem a ele: estamos indo para Nicéia, você não irá conosco? Ele diz: não, mas coisas importantes acontecerão. E ele disse: sim, verás a morte do cristianismo e o nascimento de uma outra doutrina, mas um dia o cristianismo soerguerá das cinzas. Essa é a frase que encerra o livro Esquina de Pedra, que conta toda essa trajetória desse período em que se inaugurou uma fé não construída, mas imposta. Imposta com regras, imposta com parcimônia até mesmo, já que para alguns ela seria em maior quantidade, para outros não, porque adviria de uma graça de Deus, em que Deus daria mais para um, menos para o outro. E assim foi esse período que Santo Agostinho muito bem trabalhou no seu livro Confissões. Ele chamava de credum quia absurdum. Eu creio em tudo que for absurdo. Essa era a lógica da fé. Credum quia absurdum. E assim a fé seguiu. E assim a fé desenvolveu-se. Até que encontrou um momento em que se questionou o credo quia absurdum, com uma outra expressão, non credum quia me passe absurdum. Eu não creio justamente porque me parece absurdo. E entramos num período racionalista, em que esse modelo de fé foi questionado, em que esse modelo de crença foi questionado. E durante muitos anos, com certeza mais de 1000, esse era o modelo de pensamento. O modelo teocêntrico. E a humanidade estagiou na fé, mesmo que limitada. Depois, num outro período, não tão grande em tempo quanto o primeiro, mais ou menos 3 séculos, essa ideia do non credum me passe quia absurdum realizou uma forma de homocentrismo, antropocentrismo, o homem centro. E aí, a medida de todas as coisas não era mais o Criador, a medida de todas as coisas era o homem. O homem é a medida de todas as coisas. Vem um pensamento deísta, que aceita a figura de Deus como Criador, mas não mais como movimentador das coisas. Surge esse pensamento cartesiano, surge um mecanicismo, e assim vai. Chegamos num século, que é o século XVIII, com uma negação mais acentuada.
uma negação mais bem trabalhada, num processo dialético hegeliano. E desse processo dialético hegeliano, tivemos um dos seus pensadores, um dos seus discípulos, Immanuel Feuerbach, que desenvolveu um raciocínio para a religião, no livro A Essência do Cristianismo, materialista, por óbvio. Ele desenvolveu e escreveu o seguinte: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu, porém, afirmo que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos chega tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. E aí nega essa crença. A humanidade está a agir agora num outro momento, um momento de uma racionalidade. E aí não estudaremos as escolas, se racional, se empirista, se humanista, não. Mas de racionalidade, em que se questionava, em que se punha em xeque os elementos impostos e aquela fé limitada. E é justamente depois desses dois momentos, em que a humanidade estagiou-se na fé absoluta, que Kardec chamou de fé cega em demasia, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não chamou de fé cega, ele disse: a fé cega em demasia destrói. Em demasia, porque a fé cega é a fé natural, é aquela fé do sentimento íntimo que todos temos da existência de Deus. Essa é da natureza do ser espiritual. Mas Kardec foi muito sábio, ele colocou a fé cega em demasia. Ou seja, quando passamos a não mais pensar, aí sim, ela é prejudicial. E é isso que nós passamos naquele primeiro período. Mas por outro lado, a inexistência da fé gera uma frieza e um reducionismo da própria vida. E é depois desses dois momentos que Emmanuel chamou de momento psicológico das grandes transformações, lá no livro A Caminho da Luz. E nesse momento psicológico das grandes transformações é que vem a ideia espírita. Como que depois de experimentar o absoluto da fé, experimentar o absoluto da racionalidade, chega-nos uma ideia que conjumina, sem justaposição, esses dois pensamentos. Porque tentado foi antes no século XIII, século XIV, surge o pensamento tomista, Tomás de Aquino, em que ele tenta lidar razão e fé, mas com sobreposição da fé. Mas depois, nesse século XIX, a ideia trazida por Kardec não era de sobreposição, era de justaposição, em que fé e razão não são mutuamente excludentes, e uma e outra não impera. As duas se necessitam mutuamente. De tal forma que ele escreve no livro A Gênese, primeiro capítulo, que a ciência sem a religião, sem a fé, ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. Por outro lado, a religião, no sentido estrito da fé, sem